Olá a todos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre algo muito importante que é... Deixa eu pensar se eu falo agora de cara, porque é capaz que você desista do vídeo se eu falar. Deixa eu pensar. Deixa eu explicar primeiro a importância antes de falar o que é, ok? Vamos dizer assim, é uma palavra que se eu falar aqui todo mundo já sai do vídeo, porque vai falar isso é bobagem. Então eu não vou falar a palavra. Mas sem isso, que eu ainda não falei o que é, você não consegue respeito. E se você não consegue respeito, você não consegue a confiança das pessoas. E se você não consegue a confiança, você não consegue fazer vendas. E se você não consegue fazer vendas, você não tem um negócio. E se você não tem um negócio, a sua empresa quebra. E pum, acabou. Então, de empresário para empresário aqui. Vamos lá, ou de empresário para empresária. Qual é esse item que você precisa ter para você conquistar respeito, e desse respeito nascer confiança, e só com confiança que nasce vendas, grandes vendas, e com vendas que nascem então todo o seu capital e tudo mais? O que é isso? E é esse item tão importante. A maioria das pessoas muito inteligentes tem dificuldade de entender isso. Elas não dão importância e às vezes fazem o oposto. Elas desprezam. Desprezam de alguma forma. Vou explicar para vocês como. Então vamos lá. Agora que eu já expliquei o que é, eu vou falar o que é. O item que é essencial é humildade. Se você tem humildade, você consegue respeito das pessoas. Se você tem respeito, você consegue confiança. Com confiança, você consegue venda. Você entendeu isso? Você precisa ter humildade. O que é humildade? Você... Não o que é humildade. Então, humildade todo mundo sabe, mas como é que ela funciona na mente de muitas pessoas? A pessoa, ela em geral, quando ela tem um pensamento assim muito arrojado, ou ela começa... ela se acha muito inteligente. O que acontece? Se ela se acha muito inteligente, ela começa a julgar os outros como não tão inteligentes. É isso que acontece, certo? Ela põe uma régua onde só ela é inteligente e todos os outros não são. Então, isso vai fazer com que ela trate as pessoas como não inteligentes. Por exemplo, uma coisa que muitos universitários fazem. É por isso que sempre vão ser pobres, né? Eles não entendem isso. A faculdade treina o cara para ser miserável. É complicado. Vai ver aí quantas pessoas com nível superior, mestrado, doutorado, estão trabalhando como garçom, outras profissões simples. Não estou dizendo que é uma profissão ruim. O que eu estou dizendo é, o cara fez a universidade esperando algo muito grandioso, só que ele vai ficar cada vez mais frustrado. Por quê? Porque o Criador dos céus e da terra, certo, que controla tudo, como que funciona a natureza, ele tem aí uma regra, que é quando você não é humilde, ele vai te ensinar a ser humilde. Você pode dizer que é o cara mais inteligente do mundo, de repente na posição de um garçom, você vai começar a baixar sua bola. Entendeu? Então o que acontece? Não é só ele que faz isso, as próprias pessoas que estão ao seu redor também vão fazer isso. Aquela pessoa arrogante, acho que ela não precisa de minha ajuda. Aquela pessoa ali, acho que é super inteligente, não quero nem conversar com ela, não quero nem passar perto. E aí no final das contas a pessoa fica isolada, e no final das contas essa pessoa, ela vai ter um problema muito grande de pobreza em algum momento, tá? Então o que acontece? A humildade é aquilo que às vezes uma pessoa tão simples, tão pequena tem, e às vezes ela consegue conquistar tanto por causa dessa humildade. Uma vez eu conheci um senhor, né, que ele tinha... Não lembro agora se era um Fusquinha ou uma Brasília, né? E aí era um cara muito legal, assim, muito legal. E aí, eu sei que, no final da história, era o seguinte. Eu fui descobrir depois que aquele cara era super rico. Ele era o cara mais rico da região. Tipo assim, provavelmente mais rico do que a maioria das pessoas que eu conheço. Eu conheço bastante gente rica. E aí eu falava assim, pô, mas por que o cara tem esse carro? E aí o cara me explica assim, não, porque o que acontece é o seguinte. Quando nasceu o primeiro filho dele, ele levou, quando ele era jovem, ele levou a esposa nesse exato carro, né, nesse exato modelo, com esse exato barulho. E a esposa dele teve vários filhos, e aí depois ela faleceu. E aí para ele lembrar da esposa, ele comprou um carro exatamente igual que ele tinha quando ele era jovem, para ele lembrar do ruído e lembrar da esposa sentada do lado dele e não sei o que. Então ele tem esse carro velho aí. E aí o cara tinha um carro velho, mas ele era rico. E ele era um cara que ele ficou rico por quê? Porque ele sempre foi simples. Então as pessoas não entendem isso. Tem pessoas que são assim extremamente arrogantes. Ninguém gosta de gente arrogante. Eu não gosto, ninguém gosta. Porque uma pessoa arrogante, basicamente, ela tá chamando a gente de burro na nossa cara, entendeu? Então ninguém gosta, ninguém ajuda uma pessoa arrogante.
certo? Então você tem que ter humildade. Porque é com a humildade que, se você tem humildade, se você for um cara inteligente e você for humilde, a pessoa vai te respeitar, vai falar, pô, esse cara é inteligente. Mas olha só, é um cara que tá aqui conversando comigo, é um cara que tá aqui me ajudando, é um cara que eu posso contar, é um cara engraçado, é um cara brincalhão, é um cara que não é arrogante. A pessoa gosta de você, certo? Então, se você é humilde, a pessoa vai ganhar respeito, vai te ouvir porque ela entende que você é humilde, você vai ganhar o que dela? A confiança. Isso não é válido só com amigos, é válido com o cliente também. Quando o cliente vê que você tem humildade, né? Não estou dizendo que você tem que chegar no cliente esfarrapado, pelo amor de Deus, não entendi errado. A gente vai falar sobre isso, sobre roupas, sobre linguagem. Tipo assim, se você falar um palavrão no cliente, isso aí não é humildade, isso aí é ignorância, ok? As pessoas confundem humildade com ignorância, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Humildade é você ser uma pessoa que, tipo assim, é simples, não tá julgando os outros pelas suas características, por exemplo, de desenvolvimento intelectual, nem nada disso. Você tá simplesmente participando da vida. Okay? Humildade é uma coisa mais... É normal, uma coisa boa, positiva. Você não é arrogante. Até porque a sua inteligência nem sua vem do Criador dos céus e da terra. Então, você precisa desenvolver isso se você não tiver. Tipo assim, para pessoas na universidade, a primeira coisa que elas têm que entender é que, tipo assim, aquele diploma que elas ganharam não vale nada. Aquele diploma é quase um atestado de pobreza. Olha, você acabou de receber um carimbo de que você vai ser pobre. Ponto. Tenha humildade. Se você não tem humildade, você já está nervoso comigo por falar isso aqui. Lembre-se, eu tenho doutorado e o que eu tô falando aqui é válido para mim mesmo. Ok? Tipo assim, não foi o diploma que eu ganhei de doutor em geofísica que fez eu ganhar dinheiro. Pelo contrário. Uma hora eu conto a minha história, eu fiquei bastante frustrado quando eu terminei meu doutorado e eu ganhava menos do que todo mundo que não tinha doutorado. Eu fiquei bem frustrado. Eu precisei entender isso. Eu precisei entender que, tipo assim, baixa a bola, porque, tipo assim, esse papel que você tem aí, de pele de carneiro, escrito lá, que você é doutor ou que você é graduado em não sei o que, em qual faculdade que for, tipo assim, ó, isso pro mundo, isso não vale absolutamente nada. Hoje em dia, faculdade não vale quase nada. Por que eu digo quase nada? Porque tem algumas faculdades que ainda tem algum valor. Mas, por exemplo, você pega hoje em dia... Antigamente as grandes empresas contratavam uma pessoa com nível de faculdade. Por quê? Porque elas precisavam de respostas imediatas num tempo onde era difícil encontrar livros, não tinha internet, não tinha nada. Hoje em dia, elas não têm todo esse problema porque você chega lá no Google, ó, resposta tá ali. Ele é mais preciso do que um estudante universitário. De um cara que estudou na universidade. O Google é muito mais preciso. Então é complicado. E outra, você consegue comprar livros hoje na Amazon, chega rápido. Então você tem conhecimento disponível. Você não precisa mais de um cara com nível superior para te dar a resposta. Se você souber ler, você compra o livro que você quiser, você vai lá, ó, lê. Certo? E você vai saber. Até algumas especialidades que você pode delegar o seguinte, a engenharia, Afonso. Engenharia, para fazer uma planta de uma casa, não é assim. Você não entra no Google. Você não entra no Google. Mas, por exemplo, tem um site aí que é o Fiverr, que é um site de freelancers, você chega lá, pá, você compra serviço de engenharia por R$500. $500, eu acho que $500, né? Fiverr é acima de $5. Mas você compra lá por $500, $1.000, você compra um serviço de engenharia. Você não precisa contratar ninguém. Tipo, você tem uma empresa, eu preciso ter um engenheiro full time, 8 horas por dia, sendo que eu nem uso ele, sendo que eu posso chegar lá no Fiverr e contratar um cara. Você percebe? Eu preciso... Hoje em dia, de ter um cara de desenvolvedor gráfico ou desenvolvedor de software, se eu consigo entrar no Fiverr e fazer uma contratação rápida para fazer um serviço. Então, ou seja, a gente está numa era, vamos dizer assim, que não precisa mais de um curso superior para você dar certo na vida, certo? Se você tem, ótimo, mas não seja arrogante por causa disso. Não seja presunçoso por causa disso. Ou seja, baixa sua bola. Tô te ajudando a baixar a bola aqui, entendeu? Baixa sua bola, seu curso não significa absolutamente nada, certo? Seja humilde. Admita isso. Admita, vai lá, admite aí pra mim. Seu curso não vai te ajudar a ficar rico. Você vai ficar rico com outras informações que não te ensinaram na faculdade. Entendeu? Tá bom. Então é mais ou menos isso, ó. Vai lá, se esforça aí, se corrige. Não pensa assim que você vai conseguir fazer um monte de coisa sem desenvolver humildade. Você precisa de humildade. Ferramenta-chave. Eu estou falando várias ferramentas-chaves aqui. Nos vídeos anteriores, a gente já falou um pouco sobre visão, já falamos um pouco sobre comunicação, já falamos sobre a ação, mas você vai precisar ter humildade. Ok?
Por hoje é isso, então. Muito obrigado a todos aí, principalmente aos jovens empreendedores que estão começando agora. Até mais.